pensar na morte, sim. Mas devemos sempre nesses momentos que devemos pensar, porque às vezes angustiante. E desde cedo nós temos que pensar na morte elaborando respostas para esses pensamentos, porque vão aparecer questionamentos. Então é importante você pensar na morte para poder trabalhar a aceitação durante a vida. É importante demais você começar desde cedo, se possível, a pensar na morte. Doutor, e por que é um momento tão difícil, para a maioria pelo menos? Porque é uma ruptura traumática, muitas vezes. Nós temos a questão do afeto que nos une, desde quando a mãe se preocupa com o ventre, com as noites mal dormidas, porque a criança tem um problema de garganta, deu uma febre, tem que correr para o médico. O estar com ela direto durante os primeiros meses no amamentar, e isso tudo vai aproximando e criando um vínculo muito grande. Então, desde cedo a gente começa a criar vínculos, e quando esse vínculo é definitivamente rompido, aí a pessoa sente de forma brusca a perda, e é preciso vivenciar e elaborar respostas para essa perda. Doutor, falando em perda, existe tempo certo para superar a perda? O tempo certo não depende, a morte é algo natural. É biológico nascer e é biológico morrer. Agora, a morte ela traz muitas simbologias. Né? Em alguns lugares se supera, é cultural se superar muito mais cedo, em outros não. Mas superar a morte é preciso, porque você vai ter que, ou você morre logo, ou você vai ver pessoas suas morrendo. E a gente tem que se preparar durante a vida para isso. Superar é preciso. Para isso nós temos que ir nos preparando durante toda a vida. Como eu costumo dizer, a gente pensa que muitas vezes a gente está aprendendo a viver, no aprender a viver, estamos também aprendendo a morrer. Somos seres inacabados. E olha só, é a realidade, né, doutor? Ninguém escapa. Agora eu quero mostrar, olha só, nós vamos ver agora histórias reais de pessoas que perderam não só um, mas vários entes queridos, como o doutor acabou de falar. E como enfrentar essa situação sem deixar a saudade prejudicar a vida de quem fica? Será possível o contato e o sentimento de proximidade mesmo depois da morte? Vamos ver. Dona Maria ficou viúva há 10 anos. O marido morreu vítima de insuficiência renal. Pouco tempo depois, mais uma difícil notícia: a morte dos 2 filhos mais velhos. O mais recente morreu há 7 meses. Apesar da saudade, a aposentada decidiu continuar com a mesma rotina. E hoje acredita que a morte é uma fase que faz parte da vida. A gente tem um ponto muito forte para a gente analisar. É ter fé que Deus levou porque era a hora certa. Não tem essa história, meu filho morreu prematuro, não. Era aquela hora, ele só ia viver aquilo ali. Até o 7º dia você está em desespero, aquela coisa que para todo lado que passa, que vê aquela coisa. Na hora que tem a missa de 7º dia, que a missa de 7º dia não é para a pessoa que morreu, é para consolar a família que está aqui. Aí você já volta para casa mais tranquila, um dia mais, o tempo vai curando a ferida, não precisa se desesperar. Chorar, sim, pode chorar. Falar do seu filho, do seu marido, sim, pode falar. Mas se desesperar, não, porque se você se desespera, você só faz mal à sua saúde. Fica, primeiro, não vou comer porque meu filho morreu. Por que não? Se eu preciso de me alimentar, eu choro e ainda vou me alimentar. Eu vou rezar, vou pedir a Deus que me conforte, esteja comigo, porque eu já sei que ele não vem mais. Não adianta ficar nesse desespero, porque ele já foi, já está com Deus, e é o caminho nosso. É nosso caminho, é esse. Não adianta a gente ficar com medo. Dona Maria afirma que todos os dias lembra do marido e dos filhos, mas procura pensar em momentos felizes que tiveram juntos e confessa que sempre sente a presença dos 3 por perto. Ela brinca e diz que tem medo da morte, mas não de morrer. Eu tenho medo de morrer e não ver o Cristo. Essa eu tenho medo. Doutor, a gente viu essa história, é fantástica, né? Essa mulher, ela consegue superar, ela passou por muitas coisas. Tem que ser assim? É preciso ser assim, Marcelo. Você vê que é uma pessoa que já tem uma certa idade, a gente pensa na fragilidade física da pessoa, mas veja como ela, durante a vida, foi preparada.
Quer dizer, mentalmente, ela tem muito mais força do que eu ou que você que fazemos caminhada. Fisicamente, né? Fisicamente talvez não, lógico que não, mas mentalmente ela está muito mais preparada do que muita gente. Porque quando você aceita, você não é que a gente aceite, mas aprende a conviver com isso. Aceitar a morte, aceita-se, porque é um processo normal. Mas compreender o fato dessa perda definitiva, nós temos que admirar uma pessoa dessa, porque encarou a morte de entes queridos e consegue falar abertamente. Dá para a gente se preparar, doutor, para esse momento? Durante toda a vida você está se preparando. Algumas pessoas de forma mais claras, até mais intensiva, e outras não. Mas durante a vida toda, até quem foge da morte também está se preparando. Chorar é importante? Chorar é importante, se preciso, necessário. Porque o choro vai aliviar a tensão, como diz alguns teóricos, a couraça, né? É preciso chorar, é preciso lamentar, é preciso viver o luto, é preciso deixar que as perguntas deste momento apareçam para que a gente elabore respostas satisfatórias. Ok, então, doutor, vou pedir licença para o senhor, eu tenho um recadinho para quem está em casa assistindo.